Graça e paz, Dona Odete. Deus abençoe, minha irmã, a sua vida. Boa noite. Graça e paz, irmão Rosalice, irmão Massa, Deus abençoe vocês, toda a família, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos da Igreja Presbiteriana Tabatinga. Graça e paz, Maria José, Deus abençoe a sua vida. Os irmãos todos de Tabatinga, Deus abençoe. Graça e paz, Lu, Deus abençoe a sua vida.
Graça e paz, Leide Nalva, Deus abençoe a sua vida, a vida do Anderson, toda a família. Os irmãos que já estão conosco vão se preparando aí, pega aí a sua agenda de anotação, um caderno de anotação, a sua Bíblia, se assim você quiser, para poder fazer as anotações do nosso estudo bíblico hoje. Creio que será um tempo também maravilhoso na presença do Senhor, onde nós cresceremos juntos no conhecimento da palavra do Senhor. Também estaremos adorando ao Senhor através de alguns cânticos. Graças a paz, meu irmão Leandro. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, de toda a família. Graças a paz, Luciana. Deus abençoe a sua vida, Lu, toda a sua família. Graças a paz, meu irmão Ernesto. Deus abençoe, meu irmão, a sua vida. Deus esteja cuidando do seu coração, toda a sua família, em nome de Jesus. Boa noite, meu irmão Dila. Graça e paz, minha irmã. Deus abençoe a sua vida, do Ernesto e toda a família. Graça e paz, irmã Elza, nosso irmão Jorge. Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus. Oi, Elisa. Graça e paz, Elisa. Deus abençoe você, o Toninho, toda a sua família. Boa noite, meus irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?
Vamos dar início, meus irmãos, ao nosso culto e estudo da palavra do Senhor. Uma alegria poder mais uma vez nos encontrar por aqui, para juntos dedicarmos esse tempo na presença do Senhor, em adoração a Ele e também de edificação com o ensino da sua santa e bendita palavra. Louva a Deus pela vida dos irmãos, de suas famílias, louva a Deus pelo cuidado que o Senhor tem tido para com a vida dos irmãos, bem como de suas famílias. Então, é muito bom estarmos aqui juntos e saber que os irmãos estão bem, porque Deus tem cuidado de cada um de vocês. E esse momento também é um motivo para nós louvarmos, agradecer a Deus pela nossa vida e por todas as bênçãos que Ele tem concedido a nós e a nossa família. Meus irmãos, vamos iniciar então orando ao Senhor. E eu quero orar com os irmãos e atendendo também um pedido de oração que foi feito aí pelo WhatsApp. O nosso irmão Laércio, né, ele fez um pedido de oração pela vida de uma criança, o Davi, filho de um casal de seus amigos, de um casal que são seus amigos. E essa criança, Davi, ele nasceu com uma má formação no fígado e passou por uma cirurgia, mas ele terá que passar por um transplante. E os pais estão procurando um doador, né, de A positivo. Mas nós vamos agora, meus irmãos, orar então por essa criança, né, pelo Davi, uma criança que passou por essa cirurgia e agora precisa passar por um transplante. Nós vamos rogar a Deus em favor dessa criança e também, né, para que pareça doador, né, para ele, para que ele possa fazer esse transplante e pela graça de Deus ele possa ser recuperado da sua saúde e estar bem com a sua família. Nós confiamos em Deus, sabendo que nosso Deus é poderoso e Ele pode muito bem abençoar a vida dessa criança, cuidando dele e sarando essa criança dessa enfermidade. Então nós vamos orar pelo Davi. A nossa irmã Helene também faz aniversário hoje, né? Deus abençoe a vida dela. Nós queremos agradecer a Deus pela vida da nossa irmã e rogar as bênçãos do Senhor sobre nós, né? Sobre esse culto, estudo da palavra do Senhor. Agradecer pela nossa vida e pela nossa saúde. Vamos orar então, meus irmãos. Curva aí a sua fronte, feche seus olhos, eleva os seus pensamentos a Deus. Vamos orar ao Senhor neste momento. Amado Deus, bendito Senhor, graças te damos, ó Deus, pela nossa vida, por mais um dia de vida. Obrigado, meu Deus, pelo seu cuidado para conosco, pela tua graça abundante sobre nós, pelas tuas misericórdias se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pelo teu amparo, ó Deus, pelos teus livramentos. Obrigado, Deus, porque Tu és um Deus presente em nossas vidas, um Deus que está sempre pronto a nos ajudar, a nos socorrer, a nos livrar, ó Deus, de todo mal. E se nós estamos aqui, ó Deus, é prova da Tua graça, do Teu amor, do Teu cuidado, do Teu zelo para conosco. Porque o que seria de nós se não fosse o Senhor? Nós não existiríamos, ó Deus. E se estamos respirando fôlego de vida, é porque o Senhor tem nos abençoado, ó Deus, com a vida e tudo mais que é necessário para todos nós. Obrigado pela vida desses irmãos, pela vida das suas famílias, ó Deus, continue a abençoar, cuidar de cada um. Receba, ó Deus, a gratidão de cada irmão, o louvor, a adoração, o reconhecimento, ó Deus, da parte deles ao Senhor. Ó Deus, por todo o bem que o Senhor tem feito por eles e pelas suas famílias, em nome de Jesus. Nós queremos, ó Deus, te rogar nesse instante pela vida do Davi, essa criança, Deus, que passou por uma cirurgia, mas que terá que passar por um transplante também, ó Deus. Essa criança que nasceu com uma má formação no fígado, o Senhor sabe, ó Deus, da circunstância em que se encontra essa criança, ó Deus, daquilo que de fato ele está precisando, ó Deus, em sua vida. Clamamos ao Senhor, Deus, para que o Senhor esteja agindo com graça, com misericórdia, com poder na vida dessa criança, em nome de Jesus. Tu és, ó Deus, o médico dos médicos, Tu és o Deus todo-poderoso, Tu és o doador da vida, ó Deus, e nada para o Senhor é impossível. E o Senhor pode, ó Deus, intervir com graça na vida dessa criança, ó Deus, de forma extraordinária, poderosamente, e usando os meios que o Senhor tem para usar, ó Deus. E assim, ó Deus, que o Senhor possa providenciar, ó Deus, pela Tua graça, o transplante, ó Deus, para essa criança, para que ela possa, ó Deus, pelo Teu poder, pelos meios do Senhor,
ó Deus, ter a sua saúde recuperada em nome de Jesus, e assim, ó Deus, voltar para os braços dos seus pais, da sua família, totalmente, ó Deus, recuperado, ó Deus, pós-cirurgia, ó Deus. Cuida dessa criança, entregamos ele nas tuas mãos, todas as demais crianças, ó Deus, que estão passando por situações difíceis nesse momento. Há muitas crianças debilitadas também nos hospitais nesta hora. Cuide de cada uma delas, ó Deus, e estendemos também essa oração a todos os enfermos neste momento, ó Deus. Todos aqueles que têm que passar por uma cirurgia, todos aqueles, ó Deus, que estão precisando de um medicamento, ó Deus, tão importante para a sua saúde. Aqueles, ó Deus, que estão num leito de um hospital agora, ó Deus, aqueles que estão enfrentando, ó Deus, esse vírus, ó Deus, em sua vida. Esteja, meu Deus, tendo misericórdia e agindo poderosamente na vida dessas pessoas, curando, libertando, sarando, ó Deus, de todas as suas enfermidades, em nome de Jesus, ó Deus. Abençoa, ó Deus, todos os enfermos, ó Deus, curando, restaurando, ó Deus, dando a eles a tua saúde, ó Deus, em nome de Jesus. Meu Deus querido, esteja abençoando o nosso país, ó Deus, esteja abençoando, ó Deus, o nosso presidente, abençoando, ó Deus, seus ministros, abençoando os deputados, senadores, ó Deus, os governadores, os prefeitos, ó Deus, estamos aí no ano de eleição para prefeito e vereador. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor, ó Deus, por essas lideranças constituídas pelo Senhor, que o Senhor esteja agindo por meio delas, ó Deus, se eu possa, ó Deus, abençoar o nosso país, abençoar a economia do nosso país, abençoar a saúde, ó Deus, do nosso país, em nome de Jesus. Cura, ó Deus, os enfermos, aqueles, ó Deus, que foram contaminados com esse vírus. Cuida, ó Deus, das pessoas para que as demais, ó Deus, não venham a ser contaminadas com esse vírus, ó Deus. Ó Deus, tenha misericórdia, Deus, providencia a cura desse vírus, para que tão logo, Deus, nós possamos voltar à nossa normalidade totalmente, ó Deus. Esperamos no Senhor, que Tu és a nossa esperança. Pedimos pela vida da Elaine, ó Deus, abençoe a vida da Elaine, a sua saúde, ó Deus. Te louvamos por mais um ano de vida que o Senhor concede a ela, ó Deus, te abençoando ela, a sua mãe, ó Deus, toda a sua família, cuide dela, ó Deus, do seu esposo, Gilberto, toda a família, ó Deus, da Elaine, abençoe em nome de Jesus e dê ela muito mais anos de vida e saúde em nome de Jesus. Abençoe todos os nossos irmãos, ó Deus, que estão fazendo aniversário nessa semana, abençoe cada um deles em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus, e oramos a Ti em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos louvar o Senhor nesse instante com 2 cânticos. O primeiro cântico: vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Vamos adorar o Senhor com esse cântico. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado.
te adorar, pois pra te adorar cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Próximo cântico, meus irmãos, nós vamos louvar o Senhor rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Vamos adorar o Senhor também por meio desse cântico. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Isso. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e
Glória a Deus, meus irmãos. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, vamos agora meditar na palavra do Senhor. Após o estudo da palavra do Senhor, se der tempo, nós louvaremos o Senhor com mais um cântico. Eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Nós faremos a leitura do versículo 4, 5 e 11. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, 5 e 11. Diz assim a palavra do Senhor: Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Amado Deus, obrigado pela nossa vida, por esse momento na tua presença, pela oportunidade de poder te louvar, te adorar, de poder falar contigo através da oração, por saber que o Senhor nos ouve, por saber que o Senhor está conosco, pronto para nos abençoar, pronto, ó Deus, para trazer a nós aquilo que nós precisamos, ó Deus. Ó Deus, queremos nessa noite ser edificados com o ensino da tua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que possamos estar atentos também a ouvir a tua palavra, que possamos, Deus, procurar compreendê-lo, Deus, e colocar em prática em nossas vidas. Que esse momento seja um momento aproveitoso para nós, para que juntos possamos crescer, ó Deus, no conhecimento da tua palavra e ser edificados, fortalecidos espiritualmente. Mais uma vez, perdoa os nossos pecados, Deus, nos abençoe com a tua palavra neste momento. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós temos estudado aqui alguns temas doutrinários, né? Temas até teológicos. No primeiro estudo que nós tivemos, nós estudamos sobre as Escrituras. E na quarta-feira passada nós falamos sobre de Deus e da Santíssima Trindade. E hoje nós estaremos estudando dos eternos decretos de Deus. Então este é o tema de hoje que nós vamos estar estudando, dos eternos decretos de Deus. Meus irmãos, o decreto de Deus é o seu plano ou propósito eterno, no qual preordenou todas as coisas que acontecem ou que acontecem. Ou seja, os decretos de Deus abrangem não só a vida dos homens, mas todo o universo. Os decretos de Deus, eles são eternos, imutáveis e perfeitos. Ou seja, tudo aquilo que Deus decretou, né, na eternidade, e por ser decretos dele, decretados na eternidade, né, e aí que nós chamamos de decretos eternos, esses decretos eternos de Deus, eles são imutáveis e perfeitos. No contexto dos decretos, meus irmãos de Deus, está também a predestinação, que visa, antes de tudo, a glória de Deus. Implica também na justificação de uns, ou seja, os predestinados para a vida, e a condenação de outros, ou seja, os ordenados para a desonra e ira de Deus. Na Confissão de Fé de Westminster, nós somos orientados no sentido de que a doutrina deste alto mistério de predestinação deve ser tratada com prudência e cuidado, a fim de que os homens, atendendo à vontade de Deus revelada em sua palavra e prestada obediência a ele, possam, pela evidência de sua vocação eficaz, certificar-se de sua eterna eleição.
Então a doutrina da predestinação, ela é um mistério de Deus, né? E que Deus, pelos seus decretos, até pela sua vontade, né? Ele escolhe um povo para ser salvo, né? Porém, ele também preordenou, né, alguns para o destino da condenação eterna, né? E aí que nós precisamos ter humildade, né, para podermos analisar a palavra de Deus, né, e reconhecer que aquilo que Deus faz, ele faz de maneira justa, de maneira que nós não podemos atribuir injustiça em Deus ou achar que há mal em Deus por assim fazer. Deus tem os seus propósitos, os seus planos eternos, e não cabe a nós a julgar, né, os atos de Deus, os meios de Deus, ou por que Deus fez determinadas coisas. Deus diz que Deus faz tudo segundo lhe apraz e tudo segundo os seus propósitos. E cabe a nós a ter humildade e aceitar, reconhecer que Deus, ele sabe o que faz, e não cabe a nós a questionar os planos, ou os propósitos, ou os desígnios de Deus. Em resumo, meus irmãos, posso dizer que os decretos de Deus são os atos sábios, livres e santos do conselho de sua vontade, pelos quais, desde toda a eternidade, ele, para a sua glória, própria glória, imutavelmente preordenou tudo o que acontece, especialmente com referência aos anjos e aos homens. Os irmãos têm percebido que eu tenho pedido aos irmãos que, no decorrer dos estudos, se você quiser assim achar melhor, fazer anotação, que faça, né? Por ser temas assim até um pouco profundo, né? Termos teológico, mas é bom você, se você puder fazer anotações, se você conseguir prestar atenção e anotar, faça isso, que depois você vai poder também observar, analisar esse estudo aí na sua casa e poder se aprofundar mais nele também. Então, meus irmãos, vamos analisar que essa doutrina dos decretos, né, a questão da predestinação, à luz da palavra de Deus, de alguns textos que nós veremos agora. Primeiramente, meus irmãos, a natureza dos decretos de Deus. Primeiro, a natureza dos decretos de Deus revelam a soberania de Deus. A natureza dos decretos de Deus revelam a soberania de Deus. E nós podemos ver isso num texto, né, Jó, capítulo 38, verso 1 e 2. Aí os irmãos anotem, porque eu sei que não vai dar para os irmãos ficar abrindo todos os textos, né, para acompanhar comigo. Então, os irmãos querendo, aqueles que quiserem, anote o texto, mas eu vou estar aqui citando os textos para os irmãos verem que essa doutrina, né, dos decretos de Deus relacionada à predestinação, então, ela está na palavra de Deus, é a palavra de Deus, não tem como você excluir ou tirar essa doutrina da palavra de Deus. Nós precisamos entender como Deus nos revela, através da sua palavra, essa doutrina. Então, a natureza do decreto de Deus revela a soberania de Deus. Jó 38, verso 1 e 2 diz assim: depois disto, o Senhor, do meio do redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Agora, Salmo 40, verso 5. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tem operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Então, meus irmãos, Deus, pela sua soberania, né, ele fez e tem feito maravilhas. Ele tem operado grandes coisas no meio do seu povo, de uma forma geral, no mundo. Né? Deus tem feito maravilhas, Deus tem operado grandes coisas. Jó, ele experimentou desse poder, da soberania de Deus. Né? Deus
colocou Jó à prova numa situação até difícil, né? Quando ele é colocado ali para ser tentado por Satanás. Veja que Deus agiu dessa forma, mas Deus tinha um propósito também. E qual era o propósito, né, que Deus tinha para com Jó, colocando ele à prova diante de Satanás? Era provar que Jó era um servo fiel e temente ao Senhor. Então, Deus, ele não pede permissão e não tem que pedir permissão a ninguém para fazer aquilo que ele tem que fazer. Ele é soberano, né? Ele é soberano, ele é livre, a sua vontade é livre para fazer o que bem entender. No entanto, tudo que Deus faz, ele faz de maneira sábia e faz com propósito. Deus não faz nada por acaso, sem que tenha um propósito, um objetivo, um alvo a atingir ou alcançar. Então, Deus é soberano sobre tudo e ele governa tudo neste mundo com mão poderosa. Ele é Senhor de toda a terra e cabe a nós a nos calar-se diante dele. É por isso que a palavra de Deus diz: cale-se diante dele toda a terra. Ele é Senhor e nós devemos nos submeter à vontade de Deus, à soberania de Deus. Pense em você, dentro de uma situação, né, diversa que nós estivermos passando aí, você acha que vai prevalecer a sua vontade ou a vontade de Deus? Né? A nossa vontade não concorre com a vontade de Deus. A vontade de Deus é soberana. Então, a nossa vontade sempre vai estar submissa à vontade de Deus. Então, Deus, ele faz as coisas conforme o seu querer, conforme os seus propósitos, ele opera maravilhas, ele faz coisa extraordinária, né? E não tem como nós não reconhecer, à luz da palavra de Deus, que Deus, de fato, é soberano. Porque a palavra de Deus mostra claramente que ele é soberano sobre todas as coisas, ele reina sobre toda a terra, ele governa o universo, o mundo, né? Tudo está debaixo da soberania e do poder do nosso Deus. Ninguém que pode se igualar a Deus. Ninguém. Satanás quis isso. O que aconteceu? Caiu, né? Adão e Eva quis ser igual a Deus, né? O que aconteceu? Houve a queda. Ninguém pode se igualar a Deus. Só existe um Deus, não existe deuses. Então nós precisamos aceitar humildemente a soberania de Deus. E que Deus, ele é livre para fazer o que bem entender e tendo a consciência que tudo que ele faz com um propósito. Principalmente com relação aos seus filhos, ao povo dele. Ele vai dizer que todas as coisas convergem para o nosso próprio bem. Todas as coisas cooperam para o nosso próprio bem. Então Deus não faz nada no sentido de nos prejudicar, de causar algum mal em nós, mas ele faz tudo, ainda que nós não compreendamos os seus propósitos, não entendamos o porquê, né, do que Deus faz ou fará em nossas vidas, mas tudo que ele faz, conforme a sua palavra diz, coopera para o nosso próprio bem. Portanto, na natureza dos decretos de Deus, Deus é soberano. Um outro ponto aqui, meus irmãos, a natureza dos decretos de Deus visam a glória de Deus. Conforme Apocalipse capítulo 4, verso 11, diz assim: Tu és digno, Senhor e nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então veja que tudo que Deus criou visava a sua própria glória, visava a sua própria honra e poder. Todas as coisas veio à existência porque o Senhor decidiu criar todas as coisas. Então, tudo que há neste mundo, meus irmãos, veio a existir pela vontade própria do Senhor. Nós só passamos a existir pela vontade do Senhor, né? Então, tudo que há,
ou tudo que existe, existe porque Deus assim decidiu criar, né, as coisas. Deus quis trazer as coisas à existência, a este mundo, para que o seu nome fosse glorificado, para que ele fosse glorificado, para que ele fosse honrado, né? A nossa vida deve ser vivida para a glória de Deus, né? Então nós devemos glorificar a Deus pela nossa vida. Não ficar questionando a Deus, né? Ou murmurando por algumas coisas que acontecem conosco, algumas situações adversas, problemas, luta, ficar questionando todo momento, mas é entender que Deus é soberano, né? Que Ele reina sobre todas as coisas acontecem, mas tem um propósito, Deus permite que as coisas aconteçam segundo o seu propósito, e as coisas que acontecem também ela tem um propósito, né? Para com as nossas vidas, conforme eu citei aqui, né? As coisas cooperam, todas as coisas cooperam para o nosso próprio bem. E Deus é Senhor de toda a terra. Ele criou todas as coisas para a sua glória. E nós devemos viver também a nossa vida para o louvor, honra e glória do Senhor. A sua vida deve glorificar a Deus. Os seus atos devem glorificar a Deus. Tudo aquilo que você vier a fazer deve glorificar a Deus. Porque nós fomos criados, todas as coisas foram criadas para a glória de Deus. Meus irmãos, antes de tudo vir à existência, só existia o nosso Deus. Só existia o nosso Deus. Então, se hoje o mundo existe, se eu e você existe, é para a glória de Deus. E nós devemos glorificar a Deus, porque esse é o propósito da existência de todas as coisas e da nossa existência, para o louvor e glória do nosso Deus. Um outro ponto ainda, meus irmãos, aqui, você pode anotar aí, os decretos de Deus são eternos. Conforme Efésios capítulo 1, verso 4, o nosso texto, né? Diz aí, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. 2 Timóteo 1,9 diz assim, que nos salvou, ou seja, que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. 2 Timóteo capítulo 1, verso 9. Então, meus irmãos, os decretos de Deus são eternos. Então, Deus ele decidiu nos escolher. Veja, Efésios 1,4, antes da fundação do mundo. O que significa? Antes que o mundo viesse à existência, antes que eu e você existisse, Deus já preordenou, já nos escolheu lá atrás, porque Deus já nos conhecia, já conhecia o seu povo. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis, corretos perante Ele e em amor. Veja, Ele nos chamou, nos salvou, nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação. Deus determinou, né, nos salvar, ou seja, Ele determinou a nossa salvação. Né? E a salvação ela foi realizada, ela foi nos dada através de Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então, meus irmãos, a nossa salvação, ela foi nos dada na eternidade. Nós somos salvos na eternidade, não por obras. Conforme Efésios 2, 8, 9 também vai dizer que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e não pelas obras. Cristo nos salvou mediante o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Deus nos chamou, nos vocacionou. Então ninguém vai a Deus sem que Deus o chama, sem que Deus o atrai, sem que Deus o alcance, o busque. É Deus que alcança, é Deus que atrai, é Deus que busca, é Ele que chama, é Ele que salva. Ninguém pode se proclamar salvo.
Ninguém pode se auto-chamar. Ninguém pode se auto-salvar. Porque a salvação é uma graça de Deus. E Deus que salva. Ele que vai chamando, trazendo os seus. Aqueles que já foram desde lá da fundação do mundo. Já pré-ordenado, determinado para a salvação. E é assim que nós lemos na palavra de Deus. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, ele nos salvou, segundo a sua própria determinação, segundo o seu próprio querer. Portanto, os decretos de Deus são eternos. Um outro ponto, meus irmãos, o decreto de Deus inclui o universo todo. Todo o universo. Atos capítulo 17, versos 24 a 26, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecido e os limites da sua habitação. Então, meus irmãos, o decreto de Deus envolve o universo, né? Envolve o mundo, tudo que nele existe. O Senhor, nosso Deus, ele é Senhor dos céus e da terra. Ele é Senhor de tudo o que há. É ele que trouxe à existência todas as coisas, é ele que tem dado a vida, a respiração e tudo mais a nós. De uma só vez ele fez toda a raça humana. Nós somos feituras, criaturas do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Deus, ele nos criou, né? Então, o nosso Deus, ele fez todas as coisas, nos criou e preserva todas as coisas, nos dando tudo aquilo que é necessário para a nossa vida. O interessante é que nós podemos ver o cuidar de Deus, a manutenção de Deus na nossa vida, mas também na própria criação geral, né? Na questão dos animais, né? Dos pássaros, né? Deus cuidando da sua criação, né? Deus sustentando a sua criação. Ou seja, todas as coisas, elas estão sendo cuidadas, dirigidas, preservadas pelo nosso Deus, porque Ele é Senhor de tudo. Tudo pertence a Ele. A terra, o céu, tudo que há pertence ao nosso Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E nós existimos para o louvor da Tua glória. E nós devemos dar graça a Ele pela nossa vida, pelo nosso existir, pela nossa respiração e por tudo mais que nós temos recebido dEle. Nós devemos louvar e agradecer a Deus por estarmos aqui e por termos o que temos, porque Deus tem sustentado a nossa vida, né? Então, Ele, os seus decretos incluem o universo todo, tudo que há, e também a nossa vida. Um outro ponto aqui, meus irmãos, o decreto de Deus tem unidade. 1 Pedro, capítulo 5, verso 10, diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Veja, meus irmãos, que a nossa salvação, ela é uma obra exclusiva de Deus, do começo ao fim. Então, Ele é aquele que chama os seus, Ele que chama as suas ovelhas. E é Ele que vai aperfeiçoar cada uma delas, firmar cada uma delas, fortificar e fundamentar cada uma delas. Então, meus irmãos, veja que interessante. O que faz nós permanecermos no caminho do Senhor não é nós mesmos. Porque é Deus. Ele chamou,
E Ele nos aperfeiçoa, Ele nos firma e fortifica a nossa vida e fundamenta a nossa vida. É o Deus de toda graça em Cristo Jesus, né? que com poder eterno nos atraiu para Ele. Né? Ele nos salvou, Ele nos chamou, Ele nos aperfeiçoa, Ele faz nós nos firmar, fortificar a nossa vida e estar fundamentado nele. Então, a nossa salvação, né, ela é uma obra total de Deus. Por isso que não depende de quem quer. Né? A salvação não depende da pessoa. A salvação é uma obra da graça de Deus. Lembra lá da pregação de Paulo, né? Paulo estava pregando e Lídia estava ali no meio de muitas pessoas. E diz a palavra de Deus no livro de Atos, né, que Deus abriu o coração de Lídia, né, para que ela compreendesse a palavra de Deus. Ou seja, esse texto ele nos mostra claramente que a salvação, a obra de Deus, a obra da salvação é algo exclusivo de Deus. Ou seja, para que Lídia pudesse entender a palavra de Deus, Deus precisou abrir o coração dela. Abriu o coração dela para que ela compreendesse a palavra que estava sendo pregada. E fosse salva por esse meio de graça que o Senhor, né, utiliza até hoje para atrair, para trazer os seus para perto dele. Então não depende de quem quer. Não depende da pessoa, né? Mas depende de Deus trazer cada um daqueles que Ele já tem, né, salvos nele, né? Já tem decretado, né, para a salvação, e Ele vai salvando, trazendo estes para perto dele. Um outro ponto, meus irmãos, é que os decretos de Deus são imutáveis. Imutáveis. Outro texto aí, Jó 23, versos 13 e 14. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como esta ainda tem consigo. Então, meus irmãos, veja que Deus é imutável. Ele é diferente dos homens. Os homens mudam os seus planos por várias vezes, né? Mas Deus, não. Nem os seus planos, porque Ele é perfeito e verdadeiro. Então Deus não muda os seus planos, Deus não muda os seus propósitos. Os decretos de Deus são imutáveis. Aquilo que Ele tem que fazer, Ele fará. Aquilo que Ele tem que cumprir, Ele cumprirá, conforme já está ordenado. Ou seja, a palavra de Deus, né, ela é verdadeira. Os propósitos de Deus são verdadeiros. Os conselhos de Deus, a ordenança de Deus, ou seja, tudo aquilo que Deus faz é verdadeiro. Ele é fiel, né, na sua palavra, Ele é fiel consigo mesmo. Então aquilo que Ele tem que fazer, Ele fará. Ele é imutável, Ele não muda, os seus planos não são mudados, os seus propósitos não são mudados, conforme as circunstâncias. Como nós mudamos, dependendo das circunstâncias, nós mudamos nossos planos, né? Nós mudamos aquilo que muitas vezes nós pretendíamos fazer, depois nós percebemos lá na frente, opa, não, isso aqui, não vou por lá não, vou mudar tudo isso aqui, vou fazer diferente. Deus não é assim, porque tudo que Ele faz é perfeito, né? Tudo aquilo que Ele preordenou para ser feito, ou decretou, desde a eternidade, isso, né, há de acontecer, né, acontecerá, porque o que Deus decretou, determinou, é perfeito e nada pode ser mudado, né? Porque Deus é imutável, seus propósitos são imutáveis.
Um outro ponto, meus irmãos, os decretos de Deus são eficazes. Conforme Provérbios 19, 21, diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Salmo 23, 11. Salmo 33, 11 diz assim: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Então veja que Deus decidiu, né, que irá acontecer, ou que tem que acontecer, certamente acontecerá. Nada pode alterar o seu propósito, alterar o seu desígnio, né? Então, os desígnios de Deus, né, são permanentes. Os propósitos de Deus são permanentes. Nada pode mudar. E são eficazes, no sentido de resultado, né? Resultado. Como eu disse, Deus não faz nada sem que haja um propósito, né? Um propósito. Então, tudo que Deus faz tem um propósito, né? Então, nada acontece ao acaso ou por acaso. Deus não faz nada no sentido de perder o tempo, né? Perder o tempo. Então, tudo que Deus faz, Ele faz de maneira perfeita e com propósito, um objetivo, né? Um resultado a atingir, né? E nós sabemos que o resultado da sua totalidade, daquilo que Deus faz, né, é a sua própria glória. Tudo que Deus faz, né, tudo que Deus faz, é para a sua própria glória. Então, os seus desígnios são permanentes e permanecerá, porque o nosso Deus é imutável, os seus planos são imutáveis e nada acontece fora da vontade de Deus, e tudo que Ele determinou vai acontecer eficazmente. Agora, meus irmãos, vamos entrar então propriamente na doutrina da predestinação. A predestinação, ela divide-se em eleição e reprovação. Ela se aplica a todos os homens, tanto aos bons como aos maus, como indivíduos e não meramente como grupos. Conforme Mateus 15, verso 20, Mateus 20, 15, 16, diz assim: porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas pouco escolhidos. Então, aqui, meus irmãos, mostra, né, que Deus, Ele que chama, né, Ele que escolhe, é Ele que salva. E não depende de ninguém. Não depende de ninguém para realizar a sua vontade, né? Então, Ele é livre para fazer o que Ele quiser, né? Então, não cabe nós aqui a questionar a Deus, né? Esse texto aqui, ele está ali, né, dentro da parábola da vinha, né? Aquele homem que saiu para procurar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Né, esse período ele se divide em sessões. Esse homem sai para procurar trabalho de manhã, depois vai ali, período mais ou menos no horário de almoço, depois da tardezinha, no final da tardezinha, e esse homem chama essas pessoas. E no final, ele paga todas essas pessoas de maneira igual. E Deus é questionado, né, por aqueles que começaram a trabalhar primeiro, por que os outros que chegaram por último recebeu a mesma quantidade do que aqueles que começaram a trabalhar desde cedo. E Deus fala: eu sou o Senhor, o dono da vinha diz: a vinha é minha, o dinheiro é meu, né? Então, ele poderia fazer o que ele quisesse, né? Ou seria mal, ou ele estaria sendo mal ao fazer aquilo. Não. Ele estava sendo justo conforme o combinado, que ele havia combinado com os trabalhadores. Aquele que reclamou, ele não tinha que reclamar porque o que havia sido combinado com ele era aquele salário. Então ele não podia questionar. Então não cabe nós a questionar os propósitos de Deus. Por exemplo, alguns começam já desde a infância no caminho do Senhor. Louvado seja Deus por isso.
outros vêm um pouco mais tarde, outro mais tarde ainda. Deus vai buscando. Muitos vêm no último instante de vida. Muitas vezes vêm num leito de um hospital. Deus traz aquela pessoa ali, às vezes, no seu último suspiro de vida. Né? E por que aquela pessoa, não é só no último suspiro dela que Deus trouxe ela? Porque era do propósito de Deus, era da vontade de Deus. Ele salva a cada um conforme a sua vontade, conforme os seus propósitos, no tempo certo, no tempo que lhe é devido. E é por isso, meus irmãos, que não cabe nós a julgar ninguém, a condenar ninguém. Só existe um juiz, um juiz justo para julgar as pessoas. E esse é Deus. Talvez aqueles que nós julgamos condenamos é um salvo em Cristo Jesus. Talvez nós condenamos alguém que é salvo em Cristo Jesus. Talvez nós dizemos para alguém, olha, esse aí não tem jeito, a vida dele é um perdido já, esse vai direto para o inferno. Quando na verdade aquele ali é um salvo. E que Deus vai buscar ele na hora certa, no momento dele. Deus tem o seu tempo para agir. Por isso não cabe a nós julgar, a condenar ninguém. Deus é juiz. Cabe a ele a julgar e a condenar e salvar as pessoas. Não cabe a nós a condenar ninguém. Então Deus, ele salva pelos seus propósitos eternos, segundo o seu querer. Provérbios 16:4 diz assim, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Então veja, é Deus, né? O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Conforme nós podemos ver o texto, Romanos 8, diz assim, Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Provérbios 16:4 diz, o Senhor fez todas as coisas para ter determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. E Romanos 8:29 diz que os que de antemão conheceu, também o predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então Deus de antemão conheceu os seus e também predestinou os seus para ser conforme a imagem do seu Filho amado. Então é Deus que escolhe, é Deus que salva, é Deus que atrai, é Deus que busca. Né? A pessoa pode estar lá no fundo do poço, Deus vai lá, estende as suas mãos e resgata e salva essa pessoa. Por outro lado, Deus deixa aquele que está condenado caminhar para a condenação, porque já é um reprovado, é um condenado. Né? Então não cabe a nós, né, aqui a questionar os atos de Deus. Deus sabe o que faz. Um outro ponto aqui, meus irmãos, dentro dessa doutrina, é que Deus não exclui a liberdade e a responsabilidade humana. E aí um texto claro para nós entender isso, né, que Deus não exclui a liberdade e a responsabilidade do homem, está em Mateus capítulo 26, que é o caso de Judas Iscariotes, que nós conhecemos muito bem. Né? É Mateus 26, Mateus 26, versos 48 e 49, que diz assim, ora, o traidor lhe tinha dado este sinal, aquele que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Judas, lhe disse, salve mestre, e o beijou. O verso 24 lá em cima diz assim, o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Mas ai de Judas por aquilo que estaria fazendo. Né? Ou seja, ele, né, já estava escrito a respeito dele, de que ele iria trair Jesus, mas Deus não anula a sua responsabilidade, diz, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Agora, como relacionar
essa questão? Esse é um mistério, meus irmãos, que nós não sabemos, né? Entre relacionar a questão da liberdade, da responsabilidade do homem nessa questão. Mas a questão é que o homem é responsável também pelos seus atos e ele sofre as consequências dos seus atos também. Nós sabemos disso, mesmo os filhos de Deus, eles sofrem as consequências dos seus atos. Quando pecam, quando erram, né, eles sofrem as consequências dos seus atos. Eles são responsáveis pelos seus atos. E Deus não inocenta, né, também o culpado. Ele age com justiça, ele julga sim. Por exemplo, na eternidade todos nós seremos julgados, mesmo os salvos serão julgados, né? E Deus fará justiça também. Ainda que nós sejamos salvos, né, mas nós seremos julgados também por Deus, né, e não sabemos, né, o que vai acontecer, né, depois desse julgamento tudo, mas só que nós, sendo salvos, estaremos salvos, né? Tem a questão tem a questão lá das obras que nós às vezes deveríamos fazer e não fizemos, fomos omissos, né? Nós seremos julgados pelas nossas obras, seremos julgados pelas nossas palavras, né? Quando fala da questão dos galardões, que são bênçãos eternas, alguns vão receber mais, outros menos, né? Outros talvez não vão receber nada, mas serão salvos, porque foram salvos por Cristo Jesus. Mas, né, nós somos responsáveis, o homem é responsável também, né, por aquilo que faz. Outra questão aqui, meus irmãos, a doutrina da predestinação é um ato de amor e graça da parte de Deus. Romanos capítulo 11, versos 5 e 6 diz assim: assim, pois, também agora no tempo de hoje, sobreviviam remanescentes segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então, mais uma vez, enfatizando aqui, meus irmãos, que a salvação é uma obra da graça de Deus. Ele nos escolheu, ele nos elegeu, ele nos predestinou pela sua graça. E se é pela graça, não é pelas obras, não é pelos nossos méritos, não é por aquilo que nós fazemos, mas é pela graça de Deus. Do contrário, a graça já não seria graça. A graça deixaria de ser graça. E graça é um favor imerecível. É um presente, Deus nos presenteia sem que nós merecêssemos, sem que nós fizesse alguma coisa para tê-la, para recebê-la. Isso é graça, e Deus nos salvou pela sua livre e soberana graça. Também os decretos de Deus, da sua predestinação, incluem os meios para que os fins sejam atingidos. Aí tem um texto também, meus irmãos, para ler. Romanos capítulo 10, versos 13 a 18. Diz assim, Romanos capítulo 10, versos 13 a 18. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como porém invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Então, veja, meus irmãos, que a salvação, ela vem também por meio da pregação do Evangelho. E não é todos que dão ouvido à pregação do Evangelho. Não é todos que aceitam o Evangelho ou recebem o Evangelho no seu coração. Conforme Isaías aqui, muitos ouviram o Evangelho, muitos conheceram o Evangelho, mas muitos recusaram, muitos rejeitaram, né, o Evangelho. Mas o meio que Deus utiliza para salvar o seu povo é através da pregação do Evangelho. Por isso que a nossa missão
dada por Jesus é de pregar o Evangelho. Prega o Evangelho. E nessa pregação, meus irmãos, do Evangelho, nós entendemos que há duas chamadas. Uma chamada externa e a chamada interna. A chamada externa é a pregação ao ouvido. E a pregação interna é a pregação que é aplicada pelo Espírito Santo dentro do nosso coração. E essa pregação que é ouvida e aplicada é a pregação eficaz. Porque ela não ficou só no ouvido, mas ela foi aplicada no coração. E essa pregação eficaz, né, ouvida, recebida pela fé também dada por Deus, é que de fato produziu a salvação na vida daquela pessoa. Né? Agora, quando a pregação fica só no ouvido, né, então a salvação ela não acontece, porque tem que haver a aplicação do Espírito Santo no coração, tem que haver a transformação pela palavra de Deus, tem que haver a regeneração, o novo nascimento. E se o Espírito Santo não fizer isso, não tem como a pessoa se salvar. É uma obra exclusiva do nosso Deus. Então, por isso que não basta só ouvir. Essa pregação tem que ser aplicada no coração pelo Espírito Santo, né, e através da fé também, que é dada pelo nosso Deus. A predestinação, meus irmãos, a predestinação envolve justificação, adoção e santificação. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 13 a 15, diz assim: Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Veja mais uma vez aqui, né, a questão da predestinação, da escolha divina, né? Porque o Senhor Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecer firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, sejam por palavras, sejam por epístola nossa. Então veja, meus irmãos, que a salvação, né, é uma escolha de Deus. Deus escolheu desde o princípio para a salvação e pela santificação, né, e aí ele usa o Evangelho, a pregação da palavra, né, alcançando a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a salvação, a justificação é uma obra de Deus. Quem nos torna justo, quem nos torna santo, quem nos glorificará, né, é Deus. Ele é que nos glorificará, nos tornará santo, no sentido pleno da palavra. Então, a nossa salvação, ela aconteceu na eternidade, né? Nós somos salvos na eternidade, e ela vai se tornando presente à nossa vida no momento, né, que a graça de Deus, né, vem sobre nós, no momento em que a palavra de Deus é aplicada no nosso coração, através do Espírito Santo, no momento em que Deus nos justifica, nos regenera. E aí, então, nós temos a percepção, nós passamos a saber, né, que nós somos pessoas salvas em Cristo Jesus. Porque Deus nos transforma, Deus nos liberta, Deus nos justifica, Ele nos torna pessoas salvas, redimidas do pecado e da morte. Então, Deus é que predestina, justifica e santifica o seu povo. Terceiro ponto, meus irmãos, vamos correr um pouco do nosso tempo, né? A predestinação e os seus efeitos na vida do crente. Ela desperta para o louvor, Efésios 1,6 diz, Efésios capítulo 1, verso 6, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, a predestinação, né, ela desperta nós para o louvor de Deus, para a glória de Deus, né?
porque nós somos concedidos gratuitamente no amado em Jesus Cristo. Nós somos salvos em Jesus Cristo. Cristo nos salvou. Deus nos salvou através de Jesus Cristo. Então, ela também desperta para a reverência, né? A predestinação nos desperta para a reverência, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 28, que diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então veja, meus irmãos, por isso recebendo nós, veja, nós recebendo, Deus nos dando um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então, os efeitos da predestinação, né, ela produz em nós reverência também. Nós vivemos uma vida com reverência, com humildade perante o Senhor. Ela desperta também para admiração, conforme Lucas capítulo 10, 20, que nos diz assim: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Veja que coisa maravilhosa. Alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem. Os espíritos aqui, meus irmãos, são os demônios, né? Os demônios que submetem a nós, né, por intermédio do poder de Deus, né, de Cristo que habita em nós, o Santo Espírito, né, nós podemos repreender e expulsar Satanás. Ele submete, né, ao povo de Deus, né? Então nós nos alegramos, porque o nosso nome está arrolado no céu. Né? Para Deus que o nosso nome está escrito no livro da vida. Então Deus conhece cada um dos seus, e o nome dos seus estão escritos no livro da vida. A predestinação produz também humildade, conforme Romanos capítulo 9, versos 20 e 21. Diz assim, estamos terminando já, meus irmãos. Romanos capítulo 9, verso 20 e 21. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem oleiro direito sobre a massa, para o mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então veja que o oleiro aqui é Deus, né? E nós devemos ter a humildade e aceitar aquilo que Deus faz. Né? Como eu disse, Ele faz as coisas segundo a sua vontade, e não cabe a nós discutir com Deus, ou questionar a Deus, perguntar por que Ele fez assim ou daquele jeito. Né? Porque sendo Ele Deus, querendo mostrar a sua ira, e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira e preparado para a perdição. Então, há os vasos de honras e os vasos de ira. Os vasos de honra são os salvos. Os vasos de ira são aqueles que serão condenados eternamente e que foram preparados para a perdição. Também, meus irmãos, a predestinação desafia a diligência, né? 1 Pedro nos diz aí, capítulo 1, verso 10, diz assim, 1 Pedro capítulo 1, verso 10, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Então, né, ela desafia a diligência. Versículo 21 também diz assim, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança sejam em Deus. Então, meus irmãos, Deus, Ele atua em nossos corações de maneira eficaz, salvando
a nossa vida, né? E ele aqui, ele diz que todos aqueles que morrem em Cristo, né, serão ressuscitados dentre os mortos, né, para a própria glória de Deus, né? Então, tende fé em Deus, né? Nós precisamos ter fé em Deus, né? O qual o ressuscitou, ou seja, Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, e assim também acontecerá conosco. Seremos ressuscitados, né, para a glória de Deus. Ou seja, aqueles que morrerem em Cristo serão ressuscitados para a glória de Deus, né? Então, todos que morrem em Cristo serão ressuscitados para a glória do Senhor. E para terminar, meus irmãos, produz consolação, né? A predestinação produz consolação, conforme João 6,37, diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então, olha que coisa maravilhosa saber disso, né? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Então, veja que Deus dá os filhos a Cristo. Deus nos deu a Cristo, e ele diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. E aí, o último texto, mesmo para concluirmos, Romanos 8, versos 33 e 39, esse texto nós conhecemos muito bem, que diz assim, Romanos 8, versos 33 a 39. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem o ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus irmãos, nada pode nos separar do amor de Deus. Deus nos amou na eternidade. Deus nos criou, Deus nos salvou, né? E nós devemos louvar a Deus, glorificar a Deus, porque nada vai poder nos separar do seu amor. Nada pode nos arrebatar da mão de Deus. Ninguém, porque Ele já garantiu, assegurou para nós a salvação eterna. E por isso, quem está em Cristo é salvo, é vencedor. Passou da morte para a vida e não morrerá mais eternamente, mas viverá eternamente, porque Cristo nos deu vida e vida eterna. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida. Eu sei que o estudo é um pouquinho extenso, né? Mas os irmãos, aqueles que anotaram, depois podem aí estudar um pouquinho mais em casa. Mas nosso tempo já estouramos o tempo, mas não poderia aqui parar no meio do caminho, né? Senão nós ficaríamos com o estudo só pela metade. Mas que Deus possa nos abençoar e fortificar a nossa vida, meus irmãos, que possamos compreender a sua palavra, porque é assim que nós vemos na sua palavra e nós devemos crer nela, né? E louvar a Deus pela nossa salvação, né? Por aquilo que Ele fez por nós. Amém? Meus irmãos, nós vamos orar agora. Nós não vamos cantar não, porque o nosso tempo já passou. Vamos orar ao Senhor, depois eu quero dar um aviso aqui para os irmãos. Oremos. Amado Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela nossa vida, te agradecemos pela nossa salvação, ó Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou na eternidade. O Senhor já nos conhecia, ó Deus, antes mesmo de nos trazer à existência. Tua palavra diz que o Senhor conhece cada um dos seus filhos, ó Deus. E o Senhor é aquele que salva. O Senhor é aquele que transforma, que liberta. É o Senhor que vai, ó Deus, ao encontro, ó Deus, dos seus filhos, trazendo cada um para junto de Ti, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pela nossa vida. Obrigado porque o Senhor nos atraiu com o Teu amor, ó Deus. Obrigado porque o Senhor, ó Deus, nos salvou, nos alcançou. Nós estávamos perdidos neste mundo, ó Deus.
mas o Senhor nos salvou através do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus. Louvado seja o Senhor, ó Deus, pela nossa vida. Louvado seja o Senhor pela nossa salvação. Louvado seja o Senhor pelo teu Filho amado Jesus Cristo, que veio este mundo e morreu por nós para nos salvar, ó Deus. Continue, Deus, a nos abençoar e a fortalecer a nossa vida espiritual, firmar cada vez mais a nossa vida na Tua Palavra, em Ti, ó Deus, que possamos caminhar em santidade, ó Deus, e que possamos glorificar o Teu santo nome através da nossa vida. Nos dê uma boa noite de paz, descanso, ó Deus, nos abençoe no restante dessa semana, ó Deus, abençoe os Teus filhos, guarde e livre todo mal, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e eterno Pai, e que as eternas e doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um dos irmãos, com seus familiares e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje para todos sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, só um aviso aqui rapidinho. A nossa SAF, a SAF da nossa igreja, ela estará fazendo massa para arrecadar ofertas para o Natal missionário. Né? E cada massa custará R$ 27 o quilo. Então os irmãos, né, aí os irmãos que quiserem comprar para ajudar, né, com essa campanha da oferta missionária, os irmãos podem procurar qualquer irmã da SAF. Qualquer pessoa da SAF pode procurar e encomendar, né, a sua massa para ela. Então vai ter massa de rondelli, conchiglione, soffioli e tortéis. E aí depois vai ser divulgada uma lista de recheio. Então os irmãos que quiserem, né, comprar essas massas, né, procura alguma das nossas irmãs da SAF, tá? Faça o seu pedido para que nós possamos aí ter um Natal missionário abençoado, para que nós possamos ajudar os missionários, né, e para que eles possam passar um Natal bem com as suas famílias, tá bom? Então os irmãos querendo, procure, né, algumas das nossas irmãs da SAF, tá bom? Depois nós vamos passando esses avisos para os irmãos, reforçando, né, os avisos para o irmão. O prazo da entrega dessas massas, meu irmão, vai ser dia 10 de novembro. Então você comprando aí entre setembro, outubro, já vai acertando, pagando, até para que as irmãs possam saber a quantidade que vai ser feita dessas massas, essas massas, tá? Então dia 10 de novembro vai ser o dia aí da entrega, é o prazo para entregar as massas. E esse tempo é para nós aí estar vendendo, os irmãos estar comprando, para nós podermos aí preparar essas massas e depois entregando para os irmãos. Deus abençoe a todos os irmãos, tá? Tenham uma boa noite, um bom descanso, fiquem em paz. Deus abençoe o restante da semana de cada um. Em nome de Jesus. Um grande abraço a todos os irmãos, fiquem com Deus. Em nome de Jesus.